A comunicação de hoje está intitulada Processo Criativo e Uso de IA, Prática e Posicionamento em 3 Estudos de Caso. Processos reais de direção de arte no cotidiano de trabalho por meio de 3 estudos de caso, expondo modos de construção que atravessam o desenvolvimento dos projetos. Nesse recorte, a inteligência artificial é abordada como ferramenta experimental incorporada ao percurso. Em contraposição à promessa de automatização criativa, a discussão propõe situar a IA como mais uma ferramenta disponível, explorando suas possibilidades e tensionando seus limites a partir de um olhar crítico sobre o que se produz e sobre os resultados que se constrói com o seu uso. Na noite de hoje, nós recebemos Arthur Duarte, que é diretor de arte e atua nas relações entre design gráfico e ilustração. Ao longo da sua trajetória, que inclui a cofundação do Estúdio Lasca, desenvolveu projetos de identidade visual, ilustração e animação para contextos culturais e comerciais, como reconhecimento em premiações como o Prêmio Brasileiro de Design, o Latin America Design Awards. Sua prática investiga linguagens visuais como ferramentas estratégicas, articulando conceito, narrativa e direção de arte em processos que combinam experimentação e construção de universos visuais consistentes. Bem-vindo à casa, querido Arthur, a casa é sua, né? Roger. Segue, meu querido. Muito obrigado pelo convite, pela apresentação também. Eu vou compartilhar a minha tela aqui e a gente vai guiando a conversa. O que aconteceu? Aí, compartilhou. Aí, tá aqui, né? Sim. A minha gata decidiu que ela quer passar na frente da câmera, então se ela passar, eu estou impedindo aqui, se ela passar... Deixa ela que ela é concursada, ela pode. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou, então, começar aqui essa apresentação que eu preparei, né, a convite dos professores, do Rogério e do Antônio. Acho que, de alguma forma, isso é meio novo para mim, assim, de estar falando. Eu já fiz isso algumas vezes, mas estou numa nova posição aqui, sempre acompanhei a minha antiga sócia e tal. Então, obrigado pela paciência, desculpa qualquer coisa. E eu queria também convidar vocês a ficar à vontade, assim, para fazer comentários, se quiserem abrir microfone, falar, qualquer coisa assim, porque eu acho que isso também permite um fluxo legal, mas também, se tudo der certo, acho que vou tentar administrar um tempinho no final para a gente conversar também. Então, assim, o Rogério já me apresentou, né? Eu sou daqui de Londrina, sou formado na UEL, graduado na UEL, trabalho com design gráfico e ilustração já há bastante tempo, até tenho colocado a ilustração primeiro, assim, porque acho que é a origem da minha história nessa grande área, assim, do design, e acho que o que eu mais exploro, assim, de fato. E eu... dentro dessa trajetória, assim, eu me considero muito multidisciplinar, acho que é uma forma que eu penso, né, as construções visuais, construções de design gráfico, e isso se reflete no meu trabalho, né, para além de ilustração, né, fui me aprofundando muito em construções de design gráfico, editorial, fui bastante para animação, exploro muita coisa, e no meio de tantas curiosidades e explorações, quando a inteligência artificial começou a surgir, também fui muito curioso, e até hoje eu me considero, assim, bastante, sei lá, investigativo, fico sempre correndo atrás, e acho que vocês vão ver no meio aqui dessa aula, assim, que eu fico nessa posição, assim, fã ou hater, né, tipo, eu acho que a IA provoca muito isso, assim, muita gente, acho que é bom a gente ter um pouco desse pé atrás também, né, e então eu até começo, assim, trazendo
essa frase, né, em busca do prompt perfeito, porque justamente, eu acho que, assim, hoje em dia, a inteligência artificial, ela ocupou um lugar, assim, não sei se ela chegou já com essa intenção, mas a narrativa que ela domina é isso de que, de repente, a IA vai resolver tudo, vai transformar tudo. Isso está muito no discurso dos grandes idealizadores, investidores e tal, mas não só, né? Acho que qualquer um que curtiu qualquer coisa no Instagram relacionado a IA já toma aí uma enxurrada de anúncios e coisas que ficam prometendo todas as soluções dos problemas e etc., assim, como se fosse tudo muito simples. Mas eu acho muito interessante entender ela como mais uma ferramenta disponível ali, entre tantas ferramentas que eu acho que deve estar sempre olhando, assim, né? Tá sempre, pelo menos eu gosto muito da minha prática de estar expandindo, assim, o que a gente tem disponível para mexer, né? E aí, com isso em mente, né, que eu trago esse outro questionamento, né, sobre integrar a IA em alguma etapa do processo vai sempre ser uma traição, porque, ao mesmo tempo, a gente também está convivendo com essa outra questão, né? A IA, em muitos aspectos, ela também é muito mal vista, né? Ela assusta e etc., mas eu acho que dentro da nossa área, entre os criativos e tal, ela também muitas vezes encarada como uma trapaça, em muitos aspectos não sem razão, né? A gente sabe a grande questão que são os treinamentos e etc., né? O uso indevido e sem autorização, e que permeia muito dessas IAs generativas, principalmente de imagens. Mas eu penso que não só, assim, eu percebo, assim, até inclusive eu estou participando de um curso que permeia bastante IA, e na primeira aula até o professor estava apresentando umas pesquisas que mostram como que para os consumidores finais, assim, a percepção de que o trabalho foi feito com IA reduz a noção de valor daquele produto, campanha, etc. E tá aí uma questão, né? Não estou nem me propondo a trazer resposta para isso, assim, mas eu acho uma coisa que vale ser mencionada. Eu vejo bastante artista se opondo, mas eu acho, felizmente, eu também vejo alguns questionando, assim, né? Eu, de novo, particularmente, eu acho preocupante a posição de eu me afasto, não olho para isso, isso não deve ser olhado, porque eu acho que tem muita gente do mal usando sem medo nenhum, assim, né? Mas, enfim, voltando um pouco para o lado prático, que é onde eu estou pretendendo pisar um pouco aqui hoje, eu penso que existem possibilidades da gente tentar integrar, usar da IA de forma inteligente, que seja colaborativa, assim, para o nosso processo, e também com atenção ao próprio trabalho, assim, eu vou falar mais disso no final. Então, eu trouxe aqui 3 cases, três trabalhos que eu realizei, que eu usei a IA, quis compartilhar, pensei em usos diferentes, assim, e, de novo, a minha intenção é, compartilhando isso, talvez abrir ideias, assim, né, talvez isso possa dar cliques em vocês, em pessoas, né, para outros projetos, outros trabalhos, outros usos. Eu gosto muito, assim, de fazer esse tipo de troca, de consumir também esse tipo de troca, assim, de ver por trás dos panos, assim, dos projetos, né? Espero que seja interessante. Vou avançando aqui já, então, para a gente ganhar tempo. O primeiro case que eu vou trazer o cliente chama Platform Science, eu dei sempre o nome do cliente aqui do projeto, não é
demais. Eu nomeei aqui esse uso da IA como assistência criativa e direcionamento visual. Esse talvez seja um dos usos mais simples, assim, acho que fui na ordem aqui, complexificando um pouco, assim. Resumindo muito ali, a Platform Science é uma empresa de tecnologia, tá? Voltada para o setor de transporte e logística. Então, é uma empresa que, através, né, de questões de tecnologia, de hardware também, de software, ela faz manejo de frota, relação com motoristas. É uma empresa bem corporativa, atua em toda... na verdade, o mundo todo, assim, mas o braço que contratou a gente foi a América Latina. E a gente teve esse trabalho de atualizar, né, revisar o guide visual deles, né, que seria a identidade visual. É uma identidade americana, bem breguinha, assim, aqui tem algumas telas, e fraca também, assim, tipo, né, cores institucionais, sei lá, tem 3 vetorzinhos, assim. Isso aqui são telas que já tinham, aqui exemplo de aplicação de elementos e tal, né, alguns ícones. Era um guide bem extenso, e eles chamaram a gente para dar uma nova cara para isso tudo. A gente já tinha feito alguns trabalhos pontuais de participação de feira e tal, e eles queriam trazer um pouco de diferencial, de atualização, alinhar mais a marca ao próprio DNA, alinhar o visual ao próprio DNA da marca e tal. Bom, e isso funcionou dentro do estúdio, do Lasca. Gente, eu estou falando do Lasca, desculpa, eu pulei isso na apresentação. Atualmente eu estou autônomo, mas por 8 anos eu tive um estúdio junto com a Ana Luísa, que era minha sócia, um estúdio de design gráfico, que foi grande parte da minha trajetória até aqui. Eu me fiz muito como designer ali dentro, e a gente encerrou o estúdio há poucos meses, então esses cases que eu vou mostrar aconteceram dentro do Lasca, então por enquanto estou falando como parte do Lasca, né? Mas só para dar um contexto, esqueci de citar isso ali atrás. Bom, então esse projeto funcionou como uma construção de identidade visual, e eu fiquei responsável pela parte das ilustrações, um sistema de ilustrações integrado à identidade. Todo o trabalho que a gente faz sempre começa com uma etapa de pesquisa, onde a gente alinha com o cliente as expectativas, né, as referências do projeto, a gente chama isso de direcionamento visual. É uma pesquisa, é uma etapa ampla, assim, a gente aprofunda bastante pesquisa, vai fazendo agrupamentos, né, por referências que a gente acha que funcionam juntas, que têm atributos semelhantes e tal. Essas telas aqui são telas internas de processo, tá dentro do Figma, onde a gente estava se organizando, trabalhando online. Eu trabalhei com outro ilustrador também terceirizado nesse projeto. E, especificamente para o projeto Platform Science, a gente começou a encontrar um caminho que, entre aspas, não existia, né? Acho que isso, na verdade, é sempre bem comum, assim, né? Óbvio que a gente está tentando criar sempre algo mais proprietário para o projeto, mas a gente estava tendo um pouco de dificuldade de mostrar para o cliente, ó, é para esse caminho que a gente vai. Então, aqui tem até uma tela, aqui um recorte de um diálogo que, às vezes, a gente vai escrevendo mesmo, assim, porque cada um está trabalhando num tempo, né? E eu estava falando aqui para a Ana, para minha sócia, o caminho que eu queria ir, e estava fazendo essa matemática aqui, né, das ilustrações mais flat, uma coisa tecnológica, e algo um pouco mais expressivo, com vetor, com gradientes e tal. E esse tipo de equação que está aqui embaixo na tela, eu acho que ela funciona muito bem quando eu estou conversando, né, com o ilustrador, com o designer e tal, mas eu acho muito difícil levar isso para cliente. Mas a gente fez isso, porém, levei para o cliente. Isso aqui já é uma tela da apresentação que eu fiz com eles nessa etapa prévia, onde a gente define direcionamento. Considerando essa dificuldade, por que acontece? Eu acho que muitas vezes o cliente não tem, é muito comum, né, que o cliente não tenha repertório visual para conseguir imaginar onde que isso tudo vai dar.
e nem tem obrigação de ter, né? Acho que o cara está lá trabalhando com frota de caminhão de cana e etc. E aqui eu trago, assim, então, o primeiro uso, assim, que a gente usou da IA para enriquecer, para povoar um pouco esse mood board, né? Então, essa tela aqui, que era de fato a tela seguinte, né, na nossa apresentação, ela já trazia o look and feel, assim, né? Eu acho que esse termo vai um pouco assim do tipo, ó, é mais ou menos por aqui que a gente quer chegar. E eu colhi algumas imagens de Pinterest, de Behance, né? Tipo essa aqui. Mas muitas dessas imagens elas foram geradas em IA, fazendo uma mistureira de referências assim, para apontar um caminho assim para onde a gente queria ir, sabe? Só para dar uma sentido assim. Eu particularmente não acho que essas imagens são possíveis de uso, assim, elas são muito defeituosas, tem toda aquela coisa de IA que a gente brinca e tal, mas também tem outros motivos, né? Elas não vão estar em vetor, não vão ter as cores da marca, não vão funcionar, várias coisas assim. Nem era a nossa intenção levar isso para o resultado final, mas isso aqui começou a ajudar, né? Eu trouxe uma tela aqui só mostrando parte da organização de briefing que a gente também usou durante a construção do projeto. Eu dei uma travada aqui só porque eu estou pensando que acho que aqui está um pouquinho fora de contexto. Deixa eu só continuar falando disso aqui, depois eu volto para essa tela. Então, assim, essas imagens, elas ajudaram a dar um guia para a gente, assim. Funcionou lá quando, nessa etapa onde o cliente precisava entender um pouco, confirmar o caminho para a gente trabalhar, e depois a gente partiu para a execução. Tá? Então, de novo, essa aqui é uma tela de processo, onde eu já estava organizando internamente, dentro do nosso time, e aí o projeto ele era extenso, ele tinha, acho que foram 32 ilustrações, e para cada ilustração, só para vocês entenderem mais ou menos como que estava a nossa baguncinha aqui, cada faixa aqui é uma ilustração, né? Então, ó, a gente chama âncora 1, âncora 2, âncora era uma categoria de ilustrações, depois tinha os complementares, 1, 2, 3, e eu trabalhei com um ilustrador terceirizado, o Eduardo Azevedo, e para cada ilustração, a gente ia fazendo um mini mood board. Depois eu fazia alguns apontamentos que estão aqui em texto, muitas vezes ou eu ou ele fazia o rascunho, e depois a gente partia para a ilustração final. E aí, de novo, aquele look and feel gerado pelo IA, né, que foi o Midjourney que eu usei, ajudou também para que eu e o Eduardo, a gente se alinhasse de forma mais rápida. Esse foi um projeto que começou entre Natal e Ano Novo. Assim, honestamente, ninguém tem saco assim, para começar um trabalho nessa época, para estar disposto a interpretar briefing e etc. Então, eu senti que ajudou muito a gente a falar a mesma língua mais rápido e evitar erro, evitar vai e vem, né? E aqui eu trouxe uma tela para vocês também visualizarem o resultado final. Então, aqui é um dos briefings, né, como que eu trazia para ele. Aqui são todas as referências do Pinterest. Essas duas imagens aqui de baixo foram geradas em IA, somando nessas referências. Aqui o resultado final foi todo desenhado pelo Dudu, em vetor e tal, né, não tem construção direta de IA aqui, né, eu sei que faz tudo parte do processo. E aí algumas curiosidades, assim, por exemplo, esse caminhão também, a gente tinha ele em outro ângulo, mas eu precisava que ele tivesse de costas. Aí, de novo, fui lá na IA do Google, pedi para mostrar de costas, porque eu precisava de uma referência, como que é a perspectiva de um caminhão assim, assado. Pensar que a gente tinha, sei lá, 3 semanas para fazer 32 desenhos. Quem trabalha com ilustração sabe que a gente fica o tempo todo caçando uma imagem de referência para eu desenhar por cima, assim, ou qualquer coisa desse tipo. E uma coisa que eu citava na referência também para o Dudu era para, em alguns casos, né, por exemplo, os carregadores do caminhão,
Eu falei, cara, a imagem que a IA gerou deu uma referência ótima de pose. Aí eu falei, segue o traço semelhante, coloca a EPI nos carregadores, que é importante e tal, e é algo que foi para o final. Eu acho que esse é um uso bem básico, assim, e bem cotidiano, assim, para o nosso dia a dia, de ter essas referências, como eu falei, principalmente para o caminhão, assim, mas ajudou um pouco aqui, resultado final, já telas do projeto que a gente já aplicado, né? Não sei se eu estou passando muito rápido também, desculpa qualquer coisa vocês falam, mas pensando em tudo que eu tenho para mostrar, mas eu acho que esse seria, assim, um uso que muita gente, eu vejo muitos colegas comentam, assim, que fazem usos semelhantes, assim, é o que chamam de prototipagem, assim, de alguma forma, né, de usar, talvez, a IA para ter uma ideia, concretizar um pouco, um caminho que eu estou pensando para ir e tal, daí beleza, a gente viu que funciona, então beleza, obrigado IA, senta aqui para fora e agora a gente vai executar no tradicional, vamos dizer assim, né. Teve um outro uso muito rápido, que eu vou citar aqui rapidamente, porque também isso não foi para frente, mas eu acho que é um tipo de assistência que muita gente coloca no dia a dia, que é bem comum, que é o seguinte, usar também do ChatGPT, do Gemini, qualquer outra de linguagem, para interpretar briefings longos, né, e funcionar como um tipo de auxílio na direção criativa. Nesse projeto a gente tinha muito documento de conteúdo falando o que era a empresa, como que eles atuavam, coisas extensas mesmo, e em algum momento, a princípio, eram 32 ilustrações, e a princípio o cliente não tinha apontamento de o que ele queria nessas 32 ilustrações. Então eu comecei um exercício também com a IA de interpretar toda aquela documentação e me ajudar um levantamento de o que eu poderia ilustrar que estaria alinhado com os atributos, DNA de marca, etc. Eu acho que ele começa um levantamento relativamente interessante, eu acho que como tudo que o ChatGPT gera, aquela coisa quando você bate o olho parece incrível, aí você começa a ler, você fala, não, pera lá, tem que fazer um trabalho em cima. Eu acho que pode ser um auxílio interessante, de novo, falando principalmente de tempo, eu vou falar bastante disso aqui durante a apresentação, mas esse uso caiu, o cliente, eu conversei com o cliente, queria algo mais assertivo, estava com muito receio de dedicar horas de desenho e eles não aprovarem e tal, depois eu fiz uma reunião com eles e eles trouxeram um briefing para cada uma das ilustrações, não tivemos esse uso, mas eu quis passar aqui bem rápido, porque eu acho que é um uso bem comum, assim, no dia a dia de muita gente, assim, na nossa área e tal. Eu acho que esse case, ele é mais básico, assim, e eu já vou avançando, então, para esse segundo trabalho. O Friaca, eu acho que ele começa a trazer um uso um pouco mais interessante, e acho que essa é a prática que eu mais, no dia a dia mesmo de trabalho, onde eu mais incorporei, assim, o uso de inteligência artificial, assim. Então, vamos lá. O Friaca, ele é um festival de roteiro de audiovisual que acontece em Curitiba. Ele já teve 2 edições. Por um ano eu vi que no Instagram que esse ano vai ter a terceira. Mas, basicamente, o Friaca, ele é um festival que premia roteiros mesmo, assim, não filmados, né? Isso, quando eles entraram em contato com a gente para fazer esse trabalho, eu achei essa parte mais interessante, assim, porque não é que é um festival de cinema que vai premiar, né, vamos falar sobre o roteiro. Não, eles tratam só de roteiro que não foi para gravação ainda, e isso tem vários tipos de, né, eles têm que fazer oficina,
fazem, como é que chama, assim, um tipo de fomento para que aqueles roteiros são ideias interessantes venham a se tornar filmes, etc. e tal. E quando convidaram, né, entraram em contato com a gente no Lasca para fazer esse projeto, eles estavam querendo, era a primeira edição do festival, queriam um trabalho bem amplo, assim, no sentido de que era identidade visual, era comunicação, e queriam até mais coisas que eu nem dei conta de fazer, que era animação, site e tal, e eles tinham pouca verba, era uma coisa que estava começando, estava com uma lei de incentivo à cultura, e também entra nessa conta o fato de que eu estava conhecendo o Midjourney, conhecendo a inteligência artificial, e curioso que sou, eu estava querendo colocar nos projetos de alguma forma, assim. E então esse projeto ele veio com um conceito já pronto do cliente. Isso aqui também era uma tela que estava na apresentação lá atrás do projeto. E ele falava desse conceito da friaca, né, como um inverno deslocado, assim, uma coisa, um frio esquisito, um frio inesperado, e intenso, né? Uma coisa, a gente tem aqui também esse termo, né? Friaca também, o pessoal fala em Londrina, mas acho que é uma coisa bem de Curitiba lá, né? Ele trouxe muito essa questão quando estava brifando, e as ideias que foram surgindo quando eu estava conversando com ele, isso aqui também é telas daquela etapa de direcionamento visual, estava apresentando possíveis caminhos para o projeto ir. Então eu já estava numa intenção, né, ele veio essa proposta de cartazes com muita potência visual, assim, né, eu particularmente gosto muito de tentar criar composições, assim, bem impactantes, menos elementos, cores fortes, alguma coisa assim, bold mesmo, chamativa. E a gente estava vindo para alguns caminhos ali, que eu estava propondo de pilares conceituais, vamos dizer assim. Então, trabalhar com a ideia do agasalho, ou tinha essa coisa do chá quentinho, que também tinha a ver com a friaca, e uma ideia mais ousada, que era o Endurance, que é um navio que ficou preso numa expedição do Polo Sul, e teve uma história bem doida que eu achei que era também cinematográfico. Tava gostando dessa ideia na época, e no fim o cara nem olhou para isso e tal, isso faz parte, acho que tudo bem também, porque eu gostei do resultado final. E ele quis apostar bastante nessa coisa do agasalho, achou que era uma coisa muito do dia a dia, do ambiente e tal. E eu estava nessa pesquisa dessas imagens, assim, e pensando na friaca, e dessa coisa do deslocado, dessas composições aqui, eu comecei a pensar nessa ideia de criar uma fotografia de uma coisa muito exagerada, um agasalho muito espalhafatoso. Eu gostei muito dessa balaclava aqui. E lembrei de uma coisa, o cliente fisgou aqui na história do navio a ideia do pinguim. Ele gostou muito do ícone, do mascote, sei lá, ser um pinguim, porque ele bem lembrou, né, eu achei legal também, que os pinguins deslocados e desavisados também habitam a costa do Paraná, né? Talvez, infelizmente, eu não sei quão natural que é isso, mas eles se perdem nas migrações deles e vão parar lá em Pontal, na Ilha do Mel, e por aí vai. E ele falou, cara, acho que o pinguim tem tudo a ver. E foi aí que eu comecei a partir, então, para o Midjourney, que era essa ferramenta que eu estava investigando muito na época, e comecei a tentar criar esse agasalho de pinguim. E aí eu acho que foi um momento também que eu consegui fazer alguma amarração conceitual, porque conforme eu fui testando, experimentando e falhando e aprendendo, eu fui tirando essa pilha também de o quanto que, em alguma medida, o prompt para gerar a imagem não seria um roteiro
né, se a gente fizesse paralelo do prompt para o roteiro e a imagem final sendo um filme, assim. E eu achei uma brincadeira legal, assim, eu levei para o cliente, comecei a aprofundar esse prompt, né, esse roteiro, e tendo resultados mais interessantes, assim, né. Essa era o Midjourney versão 4, sei lá, né, já 3 anos atrás. Era um pouco mais difícil, assim, imagens mais defeituosas também, mas eu fui gerando muita coisa legal, assim, acho que eu fui encontrando algum caminho e até uma diversão, assim, enquanto estava fazendo. Aqui algumas telas, assim, então, que eu gerei durante essa construção. E aí, parte desse processo também, eu falei assim, cara, também não quero usar a imagem crua, assim, né, do jeito que chegou. Eu acho que por vários motivos, assim, tinha provavelmente a principal, assim, uma questão visual mesmo. Eu queria que pensando naquelas referências lá atrás, né, essas aqui que eu estava trazendo para o projeto, eu queria que as fotografias tivessem um visual mais gráfico, né, um pouco mais estressado, assim, puxado um pouco mais para o gráfico e tal. E também aquela coisa que eu falei lá atrás, assim, de, poxa, será que se eu só pegar isso aqui e jogar lá no cartaz, botar um texto em cima, não é uma trapaça, assim, né? Acho que isso sempre está percorrendo, assim, de novo. Sei lá, eu acho que é algo relevante para ter em mente, assim, pô, vamos trabalhar em cima, não vamos deixar só isso. Então, aqui só uma tela para mostrar a gente começou a trabalhar com umas máscaras de recorte, né, que tem, sei lá, fui desenhando manualmente por cima, para conseguir fazer um tratamento de cor bem localizado, e para chegar nesse resultado final aqui, que em alguma instância talvez não se difira tanto da imagem principal, mas a intenção era trabalhar as cores mais puras em cada área mesmo, né, não ter nuances, deixar uma coisa relativamente mais chapada, assim. Aqui, uma tela mais próxima, assim, do resultado. E aqui, então, como que ficou o cartaz final do festival. Teve o íconezinho do pinguim e tal. E foi algo muito interessante, assim, de novo, eu tava com muita vontade de trazer a inteligência artificial para o processo, de novo, como ferramenta, porque eu gosto de experimentar, queria testar, ver como que isso ia funcionar. Na época eu já fui esbarrando com um monte de coisa, assim, ele não gerava imagem em alta resolução, a imagem, tipo, precisava aumentar, como que chama, assim, a artboard tipo, precisava sangrar mais imagem, várias coisas, assim, que a gente foi lidando, mas eu achei interessante, assim, era algo que eu queria fuçar. E teve a parte legal era fazer o desdobramento, assim, né? A gente não parou nessa imagem principal, né? Uma vez se encontrou o caminho, tinha essa possibilidade de ir desdobrando e criando outros personagens, né? Outras figuras. O que eu acho que no fim foi muito legal, assim, porque ver o conjunto deles, assim, de repente parecia que essa comunicação tinha muito mais a ver com cinema, assim, sabe? De repente, quando a gente está pensando em roteiro de audiovisual, parece que dava para ver uma série, um filme, onde esses personagens iam estar habitando e fazer essa conexão com o pinguim, etc. A parte legal é que eu acho que, assim, querendo ou não, foi a inteligência artificial que viabilizou que essa ideia acontecesse, assim. Eu sei que tem uma grande problemática de, poxa, né, vai deixar de contratar um fotógrafo ou um artista que poderia crochetar isso tudo e tal, mas
sinceramente, assim, não acho que seria esse o caso, ainda mais a verba baixa que o projeto tinha, e outras questões práticas, né, de tempo, etc. Fiquei feliz, assim, de conseguir chegar nessa linguagem. Eu gosto muito também de variar estilos, variar linguagens visuais em projetos, assim, e acho que é um resultado, assim, conseguir fugir da ilustração, que é algo que eu faço muito, gosto, mas eu acho que tem uma certa narrativa visual que eu exploraria em ilustração ou em outras técnicas, mas que eu consegui trazer isso para, entre aspas, fotografia, assim, né? E esse uso, né, essa ideia de gerar uma figura para recortar e trabalhar em cima, é algo que eu incorporei muito, assim, no meu processo, assim. Eu gosto muito de trabalhar com colagem, e muitas vezes parece que, de repente, né, a inteligência artificial abriu um pouco, assim, a barreira de o que eu vou encontrar para recortar, né, quando eu for trabalhar com colagem, assim, de repente eu podia gerar imagens que não existiam para depois recortar e trabalhar, né? Eu faço muito cartaz, eu gosto muito a peça mesmo gráfica, cartaz é um material que eu gosto muito. E aqui são alguns exemplos de artes que eu usei esse mesmo processo que eu apresentei aqui com a Friaca. Aqui as imagens que a IA gerou, né? Antes de eu fazer o trabalho em cima, né? Só para ter uma comparação. Esse menininho também, nossa, é muito antigo, assim, dá para ver que aquelas mãos de 1, 2, 3, 4, sei lá, 7, 8 dedos aqui, aquela coisa esquisita. Já faz um tempo. Mas é um trabalho que eu gosto muito, assim. Esse aqui já é mais recente, é um bar de Nova York, de Washington, que eles estavam fazendo um feat, na verdade, eram dois bares, um que trabalha com cultura brasileira, eles são bem Copacabana, uma coisa assim, bem estereótipo, e o outro bar de comida árabe. E aí eu tive essa ideia de ser o carrinho da praia, que é um camelo, enfim, né, como eu falei, assim, eu acho que o Midjourney, ele, no caso da ferramenta que eu uso, abre essa possibilidade de explorar alguns absurdos, assim, absurdo que eu acho que constrói narrativa, né, o mesmo vale aqui para o Curumim. Eu queria esse menininho indígena que fosse parte de um universo, sei lá, um Star Wars latino-americano, uma coisa maluca, assim, que eu acho que tinha a ver com o som do Curumim. O Curumim é um artista muito legal, assim, porque não conhece, acho que vale dar uma pesquisada. E, de novo, né, consegui gerar essa imagem e trabalhei bastante em cima, né, dá para ver que, além dos recortes, eu fui desenhando essa iluminação, a pintura corporal e etc. E eu acho que, assim, esse pensamento de gerar assets para recortes e tal, também vai extravasando, vai crescendo, assim, né, o pensamento aqui para esse terceiro case aqui que eu vim trazer, que é o Laverne. O Laverne, de novo, é o nome do cliente. Eu trouxe aqui o nome o uso da IA, eu chamei de suporte ao time e aceleração de processo. Assim, eu acho que aqui foi um uso que a gente conseguiu trazer da inteligência artificial que foi essencial para o projeto acontecer. Os outros casos, eu acho que foram bem, assim, um complemento legal e uma vontade de fazer rolar, assim, né? Esse case aqui já foi mais assim, eu acho que se não fosse a IA, o projeto não teria acontecido. O que é algo
que lá no começo foi, pô, ainda bem, que massa, mas eu acho que também é preocupante, assim, quando a gente pensa um pouco. Eu acho que talvez a IA vai normalizando algumas urgências, algumas impotências, assim, como que ela vem tentar suprir e tal. Então, vamos lá. A Laverne é uma marca de perfume da Arábia Saudita, e eles têm assim, um foco bastante de luxo, sofisticação, as propagandas deles, assim, parece tudo um filme do 007, assim, um negócio bem muito glamour, assim, aquela coisa bem sempre também bastante masculino e tal, tem uma vertente de perfumes femininos e tal, mas a hora que a gente estava atuando ali era muito desse lado, e muito também, como que eu posso dizer, assim, as questões tradicionais da Arábia Saudita também são bem fortes, assim, tudo que permeava ali o projeto, foi até interessante, assim, a gente teve várias questões, assim, de lidando com traços culturais e tal. Eu até coloquei essa imagem aqui, que é um print de um vídeo deles, mas juro, o cliente, a gente conversava no WhatsApp, a foto do cliente era justamente assim, usando essa. Eu brincava com os meus amigos, cara, de verdade, parece uma fantasia de carnaval. Foi um projeto que rolou durante o carnaval, também tem mais essa, assim. E quem me convidou a participar desse projeto foi uma equipe também de Curitiba, que chama Rando Bando, é uma produtora de animação, assim, um pessoal muito legal, gosto muito de trabalhar com eles, assim, pessoal bem competente, e eles têm nem é uma vertente deles, mas eles são muito bons em trabalhar com colagens também, animação com colagens. A gente já tinha feito um projeto juntos e tal, e o cliente procurou eles por isso, e eles me chamaram para participar do time como um diretor de arte, né? Era um time grande, eram 3 equipes, né, com seus diretores, então era a equipe de criação, a equipe de arte e a equipe de animação. Eu ali como arte, eu tinha mais 6 ilustradores trabalhando comigo, e a gente tinha que fazer 3 filmes de 1 minuto e pouquinho, num tempo muito curto. O cliente veio assim com já uma proposta meio apertadíssima, porque tinha uma data comemorativa lá, que era o dia do leopardo e tal, e a gente tinha que cumprir esse prazo, e, enfim, a gente topou, vamos nessa. E assim, trabalhar com colagem tem uma barreira, sei lá, não é uma barreira, né, é parte do processo, mas é que tá, quando a gente está atuando nesse tempo maluco, que é a demanda de mercado, de repente o tempo é uma barreira, né, infelizmente. Mas o trabalho com colagem tem um tempo imenso de pesquisa, assim, isso não adianta, eu não sei, quem tem experiência, assim, sabe, tipo, é você ficar fuçando, garimpando fontes ali, principalmente, né, de preferência, sites de Creative Commons, né, com licença aberta, e ficar encontrando o que eu vou recortar. Quando a gente já está trabalhando, porque eu acho que esse processo, ele traz algo muito legal da colagem também, que eu vou criar com o que eu acho, né? Eu a partir disso aqui, eu vou construir a minha arte, né? Até vejo muita gente que fala assim, artista, ilustrador que trabalha com colagem, até fala da dificuldade de fazer rascunho, de apresentar rascunho para o cliente, etc. Mas não era o caso, porque a equipe da arte já estava com um material vindo da equipe de criação, que era um roteiro e um storyboard aprovado pelo cliente. Então a gente já tinha ali, aqui vai entrar um leopardo que faz isso, aquilo, sabe? Então, enfim, a gente tinha que ficar caçando essas imagens.
Outro ponto, né, que eu coloco aqui, a inconsistência entre as fontes, né, entre as imagens, vai ter um tempo posterior de edição também, porque às vezes eu encontro um personagem de um jeito, o fundo de outro, aí eu tenho que trabalhar a cor, trabalhar ou outras questões de edição que também vão levar mais tempo. E isso vai também para o terceiro ponto que eu coloquei ali, que era a gente estava trabalhando com 6 ilustradores, é importante, né, o meu papel ali como diretor de arte era de que, no fim das contas, quando a gente fechasse essas telas que iam para animação, que elas fossem muito consistentes, que elas tivessem a mesma cara, afinal ia ser um vídeo em sequência, não podia que no final cada uma tivesse a sua cara, né, uma linguagem, uma personalidade diferente. E aí foi quando, já no começo do trabalho, eu alinhei isso com o pessoal da equipe de Curitiba, que também alinhou com o cliente, de que a gente, então, ia buscar, né, usar a IA para trabalhar essas imagens. Já também, como eu falei, nessa intenção, desde o começo, de planejamento de trabalho, assim, como diretor de arte, de já ir costurando todo o projeto e não deixar para no final eu ter que correr atrás e criando esse alinhamento, essa consistência que eu falei, assim, né? Aqui eu até coloco alguns nomes aqui de sites de imagens de domínio público que a gente pesquisa, mas não foi bem o caso, assim, né? Então, o que aconteceu foi que, né, para começar esse trabalho, eu entrando nesses sites, eu fui fazendo uma pesquisa da cara que a gente queria para o projeto. Teve uma etapa anterior onde já tinha alinhado com o cliente qual era o estilo, assim, das referências e tal, e a gente foi entendendo que essas imagens, então, teriam essa carinha bem clássica, aquarela, alguma coisa, assim, mais gráfica também, que eu gosto muito disso, dessa perspectiva chapada, de uma coisa, assim, um pouco... esse tigre, assim, que é uma coisa que tentou ser realista, mas errou um pouco e vai para um caminho interessante, assim, algo meio cênico, né, como essa tela aqui. E com essas imagens, né, houve essa primeira curadoria que tinha mais a ver com o estilo, com essa linguagem, mas não com as figuras, com os objetos, assim. E essas imagens, que essas sim estavam em domínio público e tal, eu usei para criar um estilo dentro do Midjourney, né? Não sei o quanto que o pessoal que está assistindo tem familiaridade com essa ferramenta, com o Midjourney, mas eu particularmente gosto muito, porque eu acho que é uma ferramenta que eu acho que ela está muito à frente em qualidade, ou melhor, em personalidade de imagem, assim. Eu acho que, infelizmente, né, eu falo infelizmente porque eu gosto do Midjourney, mas infelizmente, ela não é a mais inteligente quanto as mais recentes, assim, do Google e tal, mas quando fala de textura, de acabamento, assim, eu acho que ela chega em lugares que as outras ainda estão muito padronizadas, assim, né? Acho que não deixa de ser um padrão e tal, mas eu acho que tem uma personalidade mais interessante. E ele permite, né, tem essa ferramenta que chama Mood Boards aqui, que você faz isso, você alimenta com imagens suas o estilo que você quer criar. Eu acho que não é, como é que se diz assim, eu não vou falar que eu treinei o Midjourney com essas imagens, porque não é assim que ela funciona, né, toda aquela questão ética do treinamento está lá ainda, não é sobre isso, mas também tentando ser minimamente ético dentro do nosso trabalho, a gente trouxe para cá essas, já que eu estava fazendo upload aqui, essas sim, de uso criativo e tal,
E na prática ela gera esse código, que eu até deixei aqui para caso alguém que use Midjourney queira experimentar, você pode copiar esse código aqui e colar no fim do prompt, que ele começa a gerar, então, imagens nesse estilo, assim. Isso foi muito legal, eu fiquei muito feliz, assim, com a consistência que a gente conseguiu nessa etapa, assim, porque, de verdade, assim, eu não tinha certeza se ia dar certo. Quando a gente fechou lá a ideia com o pessoal, foi uma mistura de, putz, que medo de queimar a cara lá com os sauditas e também, tipo, vamos aí no que for, que rolar, rolou, assim. Mas quando começamos, né, quando foi chegando até aqui, foi muito legal, assim. Eu fiquei bastante satisfeito e, de repente, abriu, assim. Foi um alívio. Putz, dá pra gente começar a gerar assets para trabalhar em cima, assim, para, de repente, a preocupação de não encontrar o que recortar, de ser imagens muito diferentes uma das outras, etc., estava saciado aqui. Isso aqui é um print da interface do Midjourney, só para vocês verem aqui, né, tá tipo, ó, Vintage Illustration, a Pretzel, né, que é esse negocinho aqui, sei lá. Vocês estão vendo, né, eles geram coisas que, sei lá, eu não acho que o Pretzel tem esse formato de estrela cadente, de estrela do mar, mas aí vai, assim, né, aí é outra questão de ir gerando e essas gerações, uma vez eu ouvi um termo que eu achei legal, é um processo muito destrutivo, assim, você gera muita coisa e para encontrar o que você precisa. Mas, ó, aqui um moinho, aqui eram umas telas de um dos vídeos lá que citava uma cidade da Europa e por aí vai. E aí, como que foi o processo, né? Gerando essas imagens, dentro da equipe com quem a gente estava trabalhando, os ilustradores que estavam dentro do processo comigo, a gente se organizava no ClickUp, eu acho que era a ferramenta, enfim, a gente conversava, mas para cada tela, porque como que funciona esse tipo de trabalho? A gente divide chega o storyboard, cada frame ali, né, são planos, são telas diferentes, basicamente agrupa e passa para cada ilustrador uma das telas, e como diretor de arte eu vou tentando nivelar as criações que chegam. E então, para cada ilustrador, eu fui criando um banco de imagens que eles iam trabalhar dentro para fazer aquele recorte. Isso poupou um tempo gigante, assim, da pessoa ter que ficar pesquisando e tal. Óbvio que ficava essa abertura, né? Se quisesse ir lá gerar um asset novo, alguma coisa nova, se quisesse trazer recorte, não tinha problema. Mas a pessoa já pegava na mão, assim, às vezes tinha 1 dia, 2 dias para criar uma tela, do começo ao fim, com revisão. Então já estava com tudo na mão, já podia ir recortando, trabalhando. Ó. Aqui no canto de cima tem uma telinha aqui de como que era a pasta que eu entregava, tinha o rascunho e o banco de imagens, né? O arquivo do meio aqui, que está chamado de colagem, já era o arquivo que o ilustrador foi gerando. Aqui, aí embaixo, né, era o rascunho que veio do storyboard, a referência que já estava aprovada da equipe da direção criativa, e eu passava isso aqui para eles, que acho que tem um zoom aqui. Não, só para, antes de avançar para lá, então, assim, aqui vinha o texto que era falado no áudio do vídeo, né, 8 fragrâncias, 8 histórias únicas e tal, era um contexto ali. A ação que a equipe criativa descreveu, né, ó, tem um fundo renascentista, com os arcos do Panteão e os homens e tal, etc. E daí eu passava para os ilustradores um rascunho, onde eu já posicionava na cena onde que estariam os elementos, já pensando. Aí vai entrando coisas técnicas, né? Eles queriam que o vídeo tivesse o recorte vertical, horizontal e quadrado.
para dar conta, a gente pensou numa artboard que contemplasse, fazendo crops, né, os 3 formatos, assim, né, a gente criou essas linhas divisórias aqui, né, sabendo que esses cantinhos sempre seriam descartados, e o tema principal tinha que estar dentro desse quadrado. Então, eu fazia um rascunho rabiscado, já apontava aqui que eu queria lua, pinheiro, pilares e tal, mais esse banco de imagens que vinha em cada pacote de cada tela, e aqui o resultado final, já que os ilustradores fizeram, e depois a gente revisou, e passando depois para animação, assim. Tinha um banco de texturas que eu deixava com eles também, para aplicar, uma tabelinha de cores, né, algo para dar mais consistência, mas eu acho que foi algo bem legal para a gente, como eu falei, conseguir viabilizar no tempo, em outras condições, assim. Não só o tempo é o principal, assim, mas eu acho que a consistência também, o projeto, se a gente não tivesse criado esse banco, a linguagem teria que ir para outro lugar, assim, eu acho que teria que ser uma coisa mais variada, assim. Aqui uma outra tela, um exemplo de, né, aqui na direita o resultado final, e aqui o banco de imagens que eu passei para os ilustradores para construir essa tela. Enfim, né, depois iam fazendo recortes, tratamentos, né, tipo, aqui esse arco que está aqui, ele acontece aqui, né, essa moldura acontece aqui, mas eu acho que foi algo que foi permitido, e muito trabalho em cima também, né, de ilustração também, não deixa de ser, de ir colorindo, de ir criando outras coisas. Para animação, o projeto, os arquivos precisam estar bem recortadinhos, bem separadinhos também, para dar conta do motion, né, de tudo acontecendo. Aqui, mais uma tela, aqui embaixo o rascunho, né, que eu passei para eles. Aqui, de novo, tinha essa preocupação também dos personagens. A gente também queria trazer um tom, um nível de abstração gráfica mais exagerado, assim, para os personagens, né? Então não adiantava. E também a animação pedia recortes específicos, assim, né? Então não adiantava a gente usar a imagem gerada direto do Midjourney, porque é isso, ela quando falava de design de personagem, ela estava num estilo mais clássico, então não era isso, e para animar, a marionete tinha que estar toda recortada e tal, então a gente teve essa coisa meio Ziraldo, assim, sei lá, mais gráfica mesmo, que depois eu desenhava, e a pessoa que foi compondo a cena ia aplicando as texturas por cima e tal. E aqui também foi um uso muito interessante, porque no roteiro o cliente citava um perfumista francês, sei lá, que era quem estava assinando a fragrância, e a gente conseguiu que o Midjourney também gerasse, pegando foto do cara do Google lá, gerasse a imagem dele nesse estilo e tal. Também foi algo que deu certo. E isso extrapola ainda para um uso um pouco além ainda, de conseguir com que a gente crie variações de um mesmo asset, né? No caso que está aqui na tela, de um mesmo personagem, para esse tipo de animação de colagem. Esse projeto, ele foi em 2025, 2024, foi no carnaval do ano... nossa, deixa eu voltar aqui, porque eu queria lembrar, 2024. Hoje em dia,
isso aqui, a consistência já é bem mais fácil, bem mais possível. Nessa época, gerei muita coisa para conseguir essas imagens, mas aí o que acontece, né? Durante esse tipo de estilo de animação, de colagem, às vezes a imagem simplesmente troca, assim, né? É parte dessa coisa meio stop motion, meio recortada, da gente estar com uma expressão do personagem e trocar para outra. Então, foi uma coisa que o pessoal e de novo, isso implica em muita manipulação de imagem, e aí o pessoal da equipe de animação que trouxe esse pedido, essa curiosidade, assim, você consegue fazer a menina com um cara de brava, você consegue fazer ela virando de costas, eles iam trocando, assim, honestamente, assim, é o tipo de coisa que a gente fala assim, nossa, vai ser perfeito, a IA vai entregar isso em 1 minuto, mas aí quando começa a chegar naquele nível de passar raiva, assim, você acha que vai entregar e, puta, não é isso, e por aí vai, mas é possível, assim, deu para ver que é aquilo que eu falei lá, não é o prompt perfeito, não é o que vai resolver todos os seus problemas, entregar um negócio final pronto, incrível, mas é um recurso muito legal, assim, eu percebo que esse meu interesse por trabalhar com colagem, eu encontrei dentro aqui dessa exploração, no Midjourney e tal, vários usos, assim, que dá para ir traçando um caminho, aprofundando e puxando essa ferramenta para ir construindo algumas coisas, assim. Recentemente, no carnaval desse ano, a gente fez um outro vídeo para eles, bem curtinho, assim, bem mais simples, só que com prazo mais curto ainda, assim, absurdo também, foi tipo, teve um final de semana para entregar o vídeo, e a gente ainda fez a aplicação de um uso assim, mais além ainda, que era... nem coloquei aqui talvez tenha um vídeo final, eu não lembro, mas de gerar com que a animação dentro do próprio asset, assim, né? Então, por exemplo, era um leopardo que o cliente queria que ele virasse e olhasse para a câmera. Então, tinha toda a composição dessa mesma forma aqui, né? Recorte, Photoshop, não sei o que, etc. Mas lá, quando tinha o leopardo, a imagem do leopardo era um vídeo, assim, que, de novo, geramos dentro da IA para que ele pegasse, virasse, olhasse para a câmera, e aí na composição do After Effects da animação, eles inseriam aquele vídeo dentro do cenário, da construção toda, assim, né? Eu vou abrir aqui, vamos ver se... não vai. Deixa eu vou parar a minha apresentação. Vocês estão vendo? Mudou a tela aqui? Parece que mudou, né? Não. Aí. Aqui é como ficou acho que está sem som. Deixa eu compartilhar a aba aqui que aí ele vai com som. 23,794 men, one unparalleled experience. When we set out to deeply understand the emotions of the modern man, we embarked on a bold journey that spanned an entire year. We carefully selected a diverse group of men and tested 8 exceptional fragrance gems on them. 8 fragrances, 8 unique stories. Each fragrance composed a different symphony. Each fragrance was a bold adventure, a defiance of the norm. Crafted by the world's most celebrated perfumers, each scent became an eternal masterpiece. A touch of Van Gogh's expressive strokes, a glimpse of Da Vinci's precision, and a whisper of Monet's refined impressions. At the heart of it all, uncompromising innovation.
Our mission was clear: to uncover the desires of the modern man and create his ultimate fragrance. The verdicts varied, yet one truth remained. Every man embarked on an unforgettable olfactory journey. We studied every review, analyzed every reaction, and from this relentless pursuit, a new legend was born. A legend that deserved a grand journey, because legends don't happen by chance, as we believe at Laverne. This legend was crafted in collaboration with the world's greatest perfumer, Jean-Christophe Hérault. Jean-Christophe doesn't just create fragrances, he captures emotions and perfect moments and immortalizes them in a bottle. Upon testing the final blend, he declared, "This is the fragrance every man dreams of wearing. A design that embodies the power of the Arabian leopard, and a scent that reflects its eternal spirit. Legend by Laverne, the fragrance of timeless moments." Aí, deixa eu... Tem outro aqui também. Deixa eu abrir, compartilhar a tela, vamos ver. Nossa, tô meio perdido aqui. Esse aqui tá no TikTok. Aqui, esse é o outro da sequência de 3 lá. Eu não tô com esses arquivos, eu percebi que tava num drive lá que eu perdi acesso, preciso pegar o pessoal, por isso que eu tô pegando direto aqui do TikTok do pessoal. Vocês viram que aquele no YouTube tava horizontal, esse aqui, por ser TikTok, tá vertical, mas é aquela coisa que a gente falou, né? Toda a construção era em quadrado. Este aqui era para uma fragrância feminina. Mas da mesma When I saw the coleção. sparkle in her eyes, I knew love was never blind. When I could see even the sound of her voice, I knew love was not blind. And when I found myself seeing even the fragrance of her perfume, I knew love was never blind. I longed to immortalize her in a bottle. I tried poetry, too light to carry her. Music, too fleeting to hold her. Painting, too dull to capture her. Now, I try to describe her with perfume. I attempt to explain her laughter with jasmine. I try to paint her eyes with lavender. And I strive to blend her soul, her love, and her eternal dance in the rain into a fierce bottle of perfume. I named it The One. This is what the perfume poet Christian Provenzano said. After crafting the scent of a woman of details, The One by Laverne. Be the lady of the scene. When I saw the spark fui fechar a tela ali e sair da reunião, mas estou de volta aqui. Esses... pessoal, eu já mandei. Obrigado, Agnes. Esse resultado, esse trabalho é um que eu fico bastante satisfeito, assim, fico feliz pelo fato de ter, assim, conseguido trazer um uso legal, assim, que considero, sei lá, inteligente, assim, para o workflow do projeto, para a coisa poder acontecer, dar conta daquelas necessidades e deixa eu voltar aqui para a apresentação, né? Limitações que o projeto tinha. E uma coisa que eu acho muito legal é que, assim, a gente conseguiu manter na entrega final, assim, a linguagem, a cara que foi buscado a princípio, assim, que era essa coisa da colagem, né, desde tanto da estética das artes, quanto da própria animação, assim, de ser essa coisa meio recorte, quase que um stop motion, uma coisa assim. Então, eu senti que quando a gente volta lá, tanto para aquela coisa que eu falei de soar como uma
uma traição, ou mesmo da gente ficar preguiçoso nesse uso, ou de ficar sem personalidade. Eu acho que tem vários riscos, assim, dentro desse uso do trabalho aqui. Eu fico satisfeito que esse projeto a gente conseguiu desviar disso, assim, né? E aí eu começo, vou encerrando aqui essa sequência com esses outros questionamentos, assim, porque ao mesmo tempo é aquela questão, assim, esse projeto ele chegou em 2024 com aquela correria que o cliente trouxe, e a gente sabe que isso é também normalizado e tal, mas assim, ele voltou 2 anos depois, muito mais apertado, assim, muito mais, tipo assim, inclusive, honestamente, o trabalho que a gente fez 2 anos depois, eu nem acho tão bom, assim, eu não acho que, falando francamente, assim, que a gente conseguiu fazer uma entrega tão massa, por conta do tempo mesmo, de novo, eu ouvi essa semana também de outro menino lá do curso, assim, ele falando que há 3, 4 anos atrás, quando começou a surgir as coisas da IA, parecia que a gente ia ter tempo, de repente ficou rápido, vai sobrar tempo, e é mentira, assim, é a maior mentira de todas. Eu acho que, de repente, a coisa está sendo muito normalizada, assim, que a entrega, a excelência da entrega versus o tempo, né, da entrega está sendo muito tensionado, assim. Eu vejo muito isso no dia a dia, assim. Recentemente, eu também estava envolvido numa negociação de um projeto que acabou não fechando, que era para um cliente bem grande, assim, e a direção criativa, né, do cliente, quem lidava com a gente, ficava jogando a IA na negociação como um argumento de aceleração, assim, de tipo assim, não, mas então faz com IA, daí mandava umas coisas horrorosas, assim, ó, a gente fez isso aqui, vai dar certo, eu não estou no chat aqui, mas eu vi, alguém falou que na arquitetura acontece isso, né? Eu imagino, assim, tenho certeza que isso vai extravasando, assim, para vários meios, assim, né? E o que eu penso, assim, quando a gente também traz isso para o uso, né? Eu acho essa parte mais preocupante, né? Que eu coloco, assim, eu trago aqui o corpo molda a ferramenta ou vice-versa, né? Porque eu acho que isso é uma questão de design que a gente aprende e eu acho que é uma coisa muito legal, pelo menos eu quando comecei a ter essas percepções, fui ficando bastante maravilhado, assim, né, de entender, por exemplo, que a cadeira tem um formato de cadeira porque o corpo tem esse formato, e a cadeira vai ser o reflexo do corpo, né, o objeto, ele é feito a partir do corpo, né, só que quando a gente vê esses tiozinhos asiáticos e tal, a gente vê quais são também as potências de um corpo que vive num mundo sem cadeira, por exemplo, né? Tô trazendo essa atenção aqui porque quando eu falo, por exemplo, daquele primeiro uso, aquele primeiro case da Platform Science, lá que eu mostrei, onde por conta da pressa, por conta de várias coisas ali, a IA vai entrando como um assistente, né, alguém que guia, e a gente vai correndo atrás, né, então, ela vai dar uma cara que vai me ajudar e é a partir dela que eu vou olhar, ou então a IA vai interpretar o briefing e a partir disso eu vou criar... Eu não vou ser hipócrita, assim, eu acho que esse uso, ele tá aí, o dia a dia pede, assim, e a gente vai usando, mas eu acho muito arriscado, assim.
E é por isso que eu falo assim, vou trazendo esses outros cases que eu falo, onde eu vou tentando, se é que é para trazer, se é que, né, vai vir para o processo, e eu acho que o mercado vai cada vez pedir mais, assim, não vai dar para ficar desatualizado, ficar para trás. Eu fico pensando comigo, né, dentro do processo, como que eu vou fazer esse uso sem que eu perca a minha capacidade de estar lidando com o cliente, interpretando um briefing e criando para outras pessoas, assim, né? O Thiago, meu irmão, manda aí, Thiago. Esses dias, conversando com um cliente meu, que é um cliente há muito tempo, numa feira, ele falou que o uso da IA não é nem pelo fato de não querer pagar por um serviço ou alguma coisa, mas é que às vezes o cliente dele só quer saber como que ficaria a cor de alguma coisa e ele joga lá em 30 segundos, está feito, e ele mesmo falou, fica uma bosta, mas o cliente vê e tá bom. Exatamente. E eu penso muito nisso, assim, parece que a preocupação é assim, de repente a régua do que é bom começa é muito louco, porque ao mesmo tempo que a régua vai lá para cima, de repente uma campanha fotográfica não, vai perder a graça, porque tudo é aquela hiperrealidade, mas ao mesmo tempo a foto é meio tosca, o negócio tem 6 dedos, a textura é esquisita, e tá tudo bem, vai passando. Isso eu acho uma pena, assim. Eu trago aqui até a última tela, assim, aqui da apresentação, fechando essa ideia de pesquisas que eu vi, né, recentemente, mostrando que as pessoas estão começando a escrever e a falar parecido com o ChatGPT, né? A gente está começando a usar, a gente usa tanto, conversa tanto com ele, que de repente a gente está usando os mesmos termos, estruturando as conversas de forma parecida, de repente no fim da fala tem um resumo, de repente você elenca a fala em tópicos e tal. E eu acho isso aqui preocupante, assim. Sei lá, fica, né? Como eu falei, assim, eu não tenho a pretensão de trazer resposta, caminho para isso, não é nada disso, mas eu acho que quando a gente está atuando e usando dessas ferramentas, a atenção, né, a crítica para o que é isso é muito importante, assim. Acho que tá ali com os olhos abertos, tá atento ao que está rolando, ao que você está, ter uma crítica ao que você está fazendo, como está sendo feito, é essencial, assim. E é isso, gente. Encerrei aqui o que eu tinha preparado para mostrar para vocês. E queria deixar um tempinho. Eu tava me organizando aqui para acabar até as 9, ó. Deu tempo para poder dar um tempo de bater um papo e tal. Obrigadão aí pela atenção e tal. Valeu. Obrigado, Arthur, por compartilhar sua experiência conosco aqui, com esses 123 ouvintes. É muita gente. Né? Caramba. Pessoal, acho que aos poucos eles já foram se soltando um pouquinho, né? Um comentário ali sobre arquitetura, da Ana Beatriz, o Thiago também, que é um egresso do nosso curso, não é da turma atual, mas fico muito feliz que as pessoas voltem. O DM Talks tem esse propósito mesmo de reunir essa comunidade da pós-graduação e da graduação, não como um evento fechado, mas sim como um evento aberto de formação continuada. Então, os egressos são sempre muito bem-vindos, né? E bora, eu acho que está aberto a perguntas, está aberto a perguntas, fiquem à vontade para abrir o seu microfone e falar, ou se quiserem postar no chat, eu também posso ler aqui, fazer essa mediação, assim. Mas fiquem muito à vontade. A casa é de vocês. Esse é um espaço, né? Não, é um espaço de conversa. Eu estou vendo aqui que a Isabelle mandou ali uma
uma matéria da Forbes, né, falando que Isso. 77% dos profissionais relatam que aí aumentou a carga de trabalho. É muito louco, né, gente? 77 é um número muito alto, assim. Enfim, não é caso isolado, não é nada disso, assim. Plínio quer fazer uma ponte já para a sua disciplina nas mídias digitais? Beleza, então boa noite mais uma vez. Boa noite, Arthur. Obrigado pela exposição que você fez, acho que enriqueceu bastante. E eu vi uns comentários, algumas pessoas dizendo, né, que nunca esperavam que a IA fosse usada dessa maneira, né? A gente viu quanto que é enriquecedor, a gente pode ter outras ferramentas para nos ajudar nesses processos de criação mesmo, né? A minha pergunta para você é o que você considera, assim, como o maior ganho nos seus projetos mesmo, com o uso da IA, né? A gente falou sobre questão de gestão do tempo, de possibilidades que talvez não conseguiríamos fazer naquele tempo e tal, mas principalmente você sendo um ilustrador, como você colocou, né? Assim, de primeiro campo de atuação, mas o que você tem como ganho? Porque também, em algum momento lá na disciplina, eu até toco em questões de precarização do trabalho. A gente tem essa questão da demanda também que subiu, né, com o advento da IA, as demandas pessoais no trabalho, mas também, assim, para a gente não saber fazer esse meio do caminho, o que você acha aí que é o maior ganho? Uhum. Deixa eu pensar, assim, eu acho... eu falando francamente, assim, também, tá? Não é sempre posição pessoal mesmo, assim. Eu sinto como ganho, como algo que me deixa feliz, animado e instiga a criatividade, acho que vai bem desse meu perfil de trabalho, é essa possibilidade de concretizar ideias malucas que eu vou construindo, e eu gosto sempre não, né, mas assim, eu gosto muito de trabalhar com a ideia de narrativa dentro das artes que eu construo, assim, até como aqueles cartazes lá que eu mostrei e tal. Eu sempre gosto de, tipo, trazer uma coisa a mais, assim, né, não é, eu falei, não é só um carrinho de bebidas na praia, eu queria um camelo que fosse um carrinho de bebidas. Então, eu acho que essa possibilidade de construir concretizar um universo que, sei lá, de outras formas levaria muito tempo, seria quase impossível, e de repente está ali na palma da mão, assim, né, sei lá, eu acho isso muito legal, assim, eu acho que isso abre uma ferramenta de trabalho para mim como ilustrador, designer, colagista e etc. Isso é o que eu acho mais legal, assim. E no dia a dia, eu faço muito um uso que eu acho que deve ser o uso de muita gente, assim, mesmo, que é essa coisa meio copiloto, assim, de ter um assistente para trocar ideia, para revisar texto, para interpretar briefing, esse tipo de coisa, assim, né? Eu encerrei o estúdio, que eu estava trabalhando no formato de equipe há muito tempo, e de repente estou trabalhando sozinho. Às vezes sabe quando você para para pensar e fala assim, nossa, fiquei um tempo conversando com o robô hoje, assim, né? Isso eu acho, é aquilo que eu falo, assim, é uma coisa, é bittersweet, assim, eu acho que é uma coisa meio agridoce, mas é um ganho, por enquanto, assim, é um uso mesmo, assim, que vai desde, tipo, me ajuda aqui a levantar atributos da marca para eu interpretar, até, tipo, tô apanhando no Figma, não sei mexer no Figma, eu preciso de ajuda, mando print, pergunta qual que é o botão, né? Esse é o tipo que vai, assim. Excelente, obrigado. Eu dando continuidade aqui à pergunta da Ana Clara, né, que ela fala sobre o impacto ambiental, né, Ana Clara, isso é muito sério, assim. Eu acho
é o tipo de coisa que sei lá, é uma das coisas que alimentam as neuroses do ser humano pós-moderno, assim, eu acho que tem que alimentar, então eu penso nisso, eu lembro disso, e eu acho que tem que trazer para um uso consciente, assim, de alguma forma, aquilo que eu falei das coisas serem destrutivas, né, e eu sempre lembro disso quando eu estou principalmente experimentando, assim, às vezes nem é um projeto, mas eu começo a tirar uma pira lá no Midjourney, chegar num estilo, tentar combinar a ferramenta, e eu penso assim, falo, cara, né, quantos litros de água, o data center, etc. Mas, honestamente, de novo, isso é uma resposta minha, assim, eu nem sei o quanto que, nem convido que seja uma resposta generalizada, mas eu, honestamente, acho que o impacto individual versus o impacto das grandes big techs e tal, eu acho que nem se compara, assim, né? Igual quando a gente aprende que tem que desligar a torneira para escovar os dentes, e tem mesmo, mas uma indústria ou uma fazenda de gado, tipo assim, a gente não chega num nada de nada perto do que eles consomem, assim. E eu acho, o palpite meu é que o acesso ao uso da IA vai mudar no futuro próximo, eu acho, porque eu acho que isso é insustentável, eu ainda acho que está num plano de marketing, sei lá, de que bota todo mundo para usar, depois a gente vê, mas eu acho que não vai ser tão acessível, justamente por conta disso, assim. Vou ver mais perguntas aqui. Tem uma pergunta do Rafael que fala se você acha que o uso da IA não acaba criando uma valorização da mão de obra humana, né? Se é alternativa, não acaba valorizando o feito à mão. Eu super acho, assim, e isso já está rolando, né? Esses dias eu vi uma campanha da Hermès, que é aquela marca de bolsa, principalmente, mas artigos de luxo, assim, que eles estão, tipo, o site deles agora está tudo feito à mão, e eu acho que esse é um movimento que vai rolar, assim, o craft sendo valorizado de novo, né? Esses dias, umas semanas atrás, estava rolando uma postagem no Instagram que eu achei muito interessante, assim, um texto onde o autor estava articulando, assim, falando que IA era coisa de pobre, né? Ele falava assim, será que agora IA é coisa de pobre? Porque ele estava falando de umas almofadas que, eu não lembro, comprou na 25 de março, que vocês, o Plínio concordou, deve ter visto, né? Era um texto muito interessante mesmo, assim, que falava da IA como uma precarização de produto mesmo, assim, e daí, em contrapartida, então, levantando o craft como o sofisticado, o luxo, né, e por aí vai. Eu acho que isso é um recurso que o mercado vai estar jogando, assim. Eu acho que as coisas são muito dinâmicas hoje, né, de sobe e desce, vai e vem, assim, mas eu tenho certeza que isso vai estar tensionando mais ainda, assim, né, se vai estar mais valorizado, menos e tal. Eu fico percebendo que a IA também, né, às vezes fica essa coisa assim, não, a IA é abominável, não, quem sabe fazer com IA tá à frente do mercado, fica esse balanço, assim, também, né. Não é um terreno ainda absoluto, né? São muitas reflexões em aberto, né? Porque a coisa está em processo. Deixa eu ver. A Bruna também fala dos litros de água. Estou lendo a fala da Agnes aqui, ó. Eu disse que ela estava fechada sobre isso. Estragaria a criatividade, então. Fique atenta. Segmentar os usuários, como, por exemplo, ter falado sobre as pessoas estarem falando com o chat, pessoas estarem namorando bots, sim, assusta bastante. A minha esposa é psicanalista, ela
nunca falou com o ChatGPT e disse que vai continuar assim. Então, vem essa pergunta, né? Então, da Agnes, como eu posso usar a IA de forma responsável, tanto comigo quanto com o próximo, sem viciar, continuar criativa? Agnes, realmente, está aí uma questão de 2026, né? Não é nem do século XXI, porque as questões são muitas. Mas, nossa, é difícil, assim, não consigo trazer essa resposta, assim, porque eu acho... Eu acho... não tem uma resposta, assim, você vai precisar... Eu acho importante não vender a alma para o diabo, assim, eu sempre penso nisso. Tem essa questão, assim, na minha opinião, no meu posicionamento político, crítico, etc., a IA surgiu, quem criou ela, onde criou, como criou e por que criou, eu não acho que ela vai vir emancipar a gente, honestamente, assim. Eu acho que foi uma coisa que surgiu do âmago do neoliberalismo, do capitalismo e tal, e a gente sabe que a serviço de quem ela está. Por isso que eu acho que tudo que fala assim que vai emancipar, etc., eu não acho que é por aí, mas eu também, como minha posição, eu sou um cara bem prático, pragmático e, assim, precisando trabalhar, correr atrás, curioso, etc., e eu também acho que na nossa área negar, ficar... não querer olhar, etc., é prejudicial, é arriscado, bastante arriscado, assim. Eu acho que é muito importante você estar atento, saber o que está acontecendo. Eu acho que quando a gente fala principalmente de contratação mesmo, as empresas cada dia mais pedem domínio de ferramenta e por aí vai. Mas é esse que eu até tentei trazer nesses exemplos que eu fui construindo, assim, formas de uso um pouco mais críticas, assim. Eu acho que é importante você estar tendo atenção ao que faz, assim, né? Eu acho que do prompt, você pegar o resultado do prompt e jogar para a entrega final, sinceramente, eu não acho que vai ser o melhor resultado, assim, né? Tem uma questão aqui, Arthur, que achei interessante. É do Hendrick. Ele pergunta como você enxerga o que seria essencial entender antes de usar a IA de maneira correta. De um modo que ela permaneça como ferramenta em um meio e não como um fim do resultado final de um projeto. Desculpa, Roger, eu perdi o comecinho, você pode ler de novo aqui, por favor? Claro. Ele pergunta o que você entende como essencial para compreender antes do uso da IA. Então, o que é elementar que o designer tenha a concepção antes de usar a IA? Então, justamente, assim, eu acho que essa pergunta é o que eu acredito, né, que provavelmente vai, de repente, virar aí o diferencial, né, de mercado e o importante também para o ofício, para a nossa profissão, assim. Eu acho que, antes de tudo, a gente trabalha com comunicação, né, e a gente comunica de pessoas para pessoas, assim, né, não de robô para robô, e não devia ser de pessoa para robô, robô para pessoa, mas sim de pessoas para pessoas. Então, eu acho que muito da nossa construção como profissional de design, como profissional de comunicação visual ou não, tá em olhar para isso, né, entender o que é essa comunicação. E aí, como que isso se faz, né? Quando a gente, então, vai entendendo o que é narrativa, como que é semiótica, construção de... quando vai para esses casos mais, né, quando eu falo de brand, de marca, o que fundamenta isso tudo e que depois se concretiza no visual. Então, eu fico pensando que atenção, possibilidade de articulação, de estar vivendo mesmo nesse mundo real, saber interpretar pesquisas, inputs e quando fala de cliente pequeno, de grandes
mercados, etc., eu acho que esse é o grande diferencial, assim, e aí a IA aparece como uma possibilidade de uma ferramenta que possa, né, vir auxiliar nessas construções de resultado, né? Fico tentando criar essa frase longa, assim, porque é isso que eu penso, assim. Eu acho que eu não acho que ela tem que ser vista como uma coisa que vai fazer o que ninguém faria. Eu não acho que deveria ser desse jeito. E aquilo que eu falei, inclusive acho nociva a ideia de que um prompt rápido vai entregar um negócio mal mastigado, mal digerido, e aí você vai pegar aquilo do jeito que chegou e botar ali para frente, assim, né? Eu acho que filtrar, fazer uma curadoria, revisar, reeditar, principalmente, o que a IA entregou, cuspiu, etc., é essencial, assim, né? Penso muito por aí. Legal. Bom, Arthur, aqui não temos mais perguntas no chat. Eu acho que a gente pode ir encerrando a conversa dessa noite, né, nessa segunda comunicação do DM Talks do primeiro semestre. Muito obrigado, Arthur. Agradecemos a sua presença, o seu retorno. Como eu falei, a casa é sua, né? Você é dessa família também. Então, agradecemos muitíssimo a sua colaboração na formação desses novos designers e especialistas que estão aqui conosco. Muito obrigado. Em breve, pessoal, essa comunicação estará disponível no nosso portal do YouTube, ok? Legal. Até o próximo. Obrigado pelo convite. Eu estou sempre disposto para participar, colaborar com a casa, assim como o Roger falou. Me sinto muito parte. Assim. Obrigado por todo mundo também que assistiu, que trouxe uma colaboração. Assim, espero que, como eu falei, assim, a minha intenção é que seja um compartilhamento assim de ideias, de visões, assim, que a gente saia construindo nossas próprias coisas, assim, não tem intenção nenhuma de trazer aqui, evangelizar nada, assim, pelo contrário, né, que acho que esse assunto é um assunto complicado, assim, a gente acha que tem que seguir questionando mesmo. Mas obrigado pelo convite, pessoal. Obrigado, até a próxima. Valeu, um abração, tchau, boa noite.